Começando aqui mais um podcast sem vírgula. E no programa de hoje eu estou aqui de novo. Não vai pegar no pescoço, não. Credo! O outro me bananei todo lá. Que eu fiquei. Falou que eu não fiquei excitado, não. Deixa eu explicar. Respeita a nossa convidada, rapaz. Fala Ué, não pode falar palavrão? Pode, não. Ah, então tá bom. Aqui a gente tá livre. Ah, obrigado. beleza. Estamos entrando na era da liberdade. Obrigado, então. Então, na Valeu. era da liberdade. Isso. Então eu vou explicar o que aconteceu pra todo mundo aí rapidinho. No outro programa, eu peguei assim no pescoço dele, dei uma puxada pro meu lado assim, ele se perdeu. Eu acho que mexeu um pouquinho no... Mexeu. Ai. Hélio, obrigado por você estar aqui, Elião. Vamos começar? Primeiro, mais um. Mais um. Começando aqui Isso. mais um podcast sem vírgula. Ok. E agora, quero agradecer, assim, todo mundo aqui, a nossa gravação, porque foi um momento único que nós gravamos aqui no Instituto MEDA, tá? Sem demagogia, é um local aqui na Paulista, caso você queira fazer seu podcast ou outro evento, né? Mediante a sua idealização. E sem demagogia, o Bruno nos atendeu aqui muito bem. Eu gosto de deixar registrado que a gente está passando por um processo de mudança, o podcast sem vírgula, e realmente eu e o Marcelo precisávamos de ter essa energia que nós temos aqui hoje, tá? O lugar é muito bacana, a parte tecnológica, o atendimento. Recepção. E não é porque o Bruno é nosso amigo, não, tá? Eu quero deixar bem claro, de coração, Bruno, me senti muito honrado de estar aqui hoje. Quero deixar isso registrado, tá? E muito obrigado mesmo, tá? Obrigado, Peu, por estar aí também no equipamento, tá? Obrigado, Marcelo. Apesar, assim, de algumas mudanças, Marcelo, que a vida também, que ela, nossa convidada, vai também ter oportunidade de falar, às vezes é necessário nós sairmos da zona de conforto. E às vezes é importante nós voltarmos para trás para trocar mais, para dar aquela parada e para a gente ver onde que está errando e principalmente vamos tocar em frente, tá bom? Falei muito, mas eu achava necessário deixar registrado isso, tá ok? E aqui, quando eu masco chiclete, o Bruno vem aqui e Nossa, joga na mãozinha. Não tem lugar Tá. que vai me atender assim, cara. O Bruno foi super solícito com a gente, água, café, além do mais atendimento, tanto com os convidados, né, conosco mesmo. Muito obrigado, Bruno. Valeu, viu? E mais uma vez, Max Viril Power 40, tá? A Max Viril Suplementos aqui, caso você tenha aquele momento íntimo que você está dizendo, opa, o que aconteceu? Assim, o Max Opa! Fala comigo! Ô morto, ressuscita! Max Viril Power 40, tá bom? Assim, muito legal. E também tem a linha aqui, Silencia. Caso você está com aquela falta de concentração no seu trabalho, nos seus estudos, silencia. Pra você, tá ok? Em pozinho e em cápsula Isso. também. E também Seja um pra pote nós inteiro. não deixarmos É também C1, é C1. Eu preciso de um pote inteiro. de sinalizar também GG. o GG. Deixa eu virar aqui. Águas. GG Águas, muito obrigado. Tá fornecendo água pra nós aqui, tá? Você fica na região da Zona Leste, no Brás. Qualquer dia apareço aí pra gente tomar um café. Tá bom? Muito obrigado pelo apoio. Ou uma água também, né? Que acho que não vai faltar, né? Tá bom? Queria também desejar o nosso agradecimento pro Flaviano.art. Como eu falei, essa fase de transição, e vamos explicar também para a convidada, sempre nós damos uma caricatura para nossa convidada, e aí o Marcelo vai disponibilizar nas redes sociais. Japa Bolos, Marli, você tá aí melhorando, e se Deus quiser vai melhorar muito mais essa torção aí do joelho, vai estar conosco assim oportunamente. Que mais? Agora vamos pra convidar. O Canil. O Canil, o Border Collie Carlinho. Obrigado, Pedro. Eu preciso tomar mais silencia. Canil, Border Carlinho, tá? Assim, é o Canil que, caso você queira deixar seu cachorro lá, estamos à disposição. É só não entrar nas redes sociais. E agora sim, nós vamos. Muito obrigado por você estar aqui. Flávia Reis. Flávia Reis. Flávia Reis. E aqui a gente assim, se cumprimentou rapidinho. É uma coisa muito legal que eu acho que está faltando muito no mundo e conosco mesmo, né? Essa parte espiritual, tá? Legal. E que eu acho muito importante na sua vida, para sua família,
seja bem-vinda aqui no podcast Sem Vírgula. Muito obrigada, amei vocês! Eu vim pro lugar certo na hora certa. Meu, olha só, o Bruno falou, não, ela tem energia lá em cima. E quando você chegou, antes de abrir a porta, você já tava, não sei o que lá, já chegou assim, foi caramba, velho, que top, velho. Sim. Meu, parabéns. Obrigada. Parabéns pela pessoa. Obrigada, incrível, é incrível, incrível. E assim, para nós começarmos, Flávio, me explica para nós um pouquinho, como começou essa mudança na sua vida? Porque, assim, às vezes, não é sempre que a gente tá 100%. Né? E às vezes, o simples entrar que você, como você não entrou no estúdio, existem aquelas pessoas que você falou uma coisa, a parte espiritual. Assim, você já cumprimentou, e você falou aqui, né? Nossa, que ambiente bacana. Já né? senti a energia. Que ambiente bacana. Às vezes, eu entro nos lugares, não é sempre, tá? Assim, e às vezes também você conhece pessoas que realmente falam assim, opa, tem alguma coisa estranha. Queria saber se isso acontece. Eu queria saber, assim, se o ambiente influencia na sua parte intelectual. E agora que vem na cabeça aqui, às vezes a gente tem que parar de ser esponja. Porque, assim, o problema, o ambiente que está ocorrendo, isso você vai explicar muito melhor que eu, tá? Você pode trazer com você. Muito obrigado por estar aqui. Ai, gratidão. Bom, já tô pegando essa frequência dessa energia masculina que 4 homens, olha que delícia tudo isso. Gente, no bom sentido, tá? Porque já me perdi. Já. Não, olha só, é verdade. É a integração do masculino, do feminino dentro de nós mesmos, tá? Então, tudo que você me falou sobre sentir a frequência, sentir o ambiente, é verdadeiramente, cientificamente provado que as nossas emoções, ela têm uma frequência. Então, obviamente que você vai sentir. E se você vai fazer um trabalho, por exemplo, num ambiente que vibra mais baixo, eu não tô aqui com a minha tabela, né? Foi tudo muito... Tá. Mas, assim, existe a tabela do Dr. David Hawkins, por exemplo, um psiquiatra maravilhoso, espiritualista, que provou cientificamente como que funciona as nossas emoções. Então, quando a gente tem os altos e baixos, né, como que eu faço? Naqueles dias que eu não tô legal, porque não é sempre que você tá bem, sim. Aí a gente faz um trabalho, às vezes, de fora pra dentro. Então, eu vou correr, eu vou dançar, eu vou colocar uma música mais animada, porque eu sei que na alegria eu vou co-criar, entende? Então, quando eu recebi o convite, aliás, super gratidão ao Bruno, com muito carinho, me trouxe aqui. O Espaço Medá é um espaço de luz, é um espaço para crescimento, para servir. Então, quando nós estamos no nosso servir, realmente tudo flui, sabe? Então, é isso. Você vai sentir. E também, na parte mais profunda espiritual, quando você fala assim, pô, tem uma pessoa que às vezes eu vejo e falo, não curti ali. Ou, eu já conheço essa pessoa, falei com ela 1 hora e parece que eu conheço de anos. Isso é legal. Nós somos da mesma mônada, ou seja, nós temos aí as nossas famílias espirituais, todos viemos da mesma fonte e vamos para a mesma fonte. Então, quando a gente fala, né, somos todos um, é real. E aí você vai estudar o Big Bang, você vai estudar tudo de uma forma mais profunda, você vai perceber que todos viemos do mesmo lugar. Caraca. Sabe uma coisa, assim, Muito show. Eu acho que eu já falei uma vez só no podcast, em 3 anos falando, e eu vou repetir porque foi tocado no assunto novamente. Esse negócio de sentir a vibração, sentir energia. Se você está num lugar que você acredita, eu não sei o porquê, eu não consigo sentir nem vibração ruim e nem boa. Por que será? Porque você pode estar vibrando, por exemplo, na neutralidade. E quanto mais profundo você vai, existem várias escalas. Tá. Por exemplo, quando a gente vibra na vergonha, na culpa, a gente está lá embaixo. Entende? A humanidade hoje, por exemplo, ela vibra numa escala de medo, numa escala de culpa muito grande. Então, outras pessoas que vibram mais alto, então assim, o bem literalmente é exponencial. Então, quando a gente está vibrando no amor, na alegria, isso impacta milhões de pessoas. Por isso que existem seres... O planeta só não se autodestruiu, e isso é ciência, tá? Não estou falando... por isso que eu falo, espiritualidade é tudo. Tudo é espiritual, né? Tudo faz parte. Então, quando você vibra alto, automaticamente isso equilibra o mal. Então, por exemplo, espíritos de baixa frequência, ambientes muito com baixa escala tonal, vamos dizer assim, ele não vai conseguir sugar a sua energia se você estiver vibrando alto. É igual um avião. Quando ele toma pouso, você pode querer jogar pedra, você não vai conseguir atingir. Claro, desculpa te cortar, mas assim, eu entendi o que você quis dizer. Mas como criar essa coraça, essa proteção?
Por exemplo, assim, eu tô falando com você, um exemplo, tá? E assim, eu tô colocando coisas, Deus me livre, pelo amor de Deus, assim, coisas ruins, tá? Como você vai criar essa, assim, pô, isso não vai me afetar. Eu tô escutando você, mas isso não vai me afetar. Como que a gente trabalha isso no seu ser? Com autoconhecimento. O meu trabalho, inclusive, é despertar sua consciência, ajudar você a despertar sua consciência. Porque se eu não sei quais são as minhas fraquezas, quais são as minhas feridas emocionais, se a minha maior ferida é a rejeição, se a minha maior ferida, que na verdade rejeição e abandono derivam as outras, mas se a minha maior ferida é a rejeição, o que eu vou fazer? Eu vou rejeitar para não ser rejeitado. Então a sua pergunta é, você falou para mim como saber, né? Como que a gente se protege de tudo isso? Curando as nossas feridas. Curando os nossos padrões ancestrais, as nossas lealdades ancestrais. Então, às vezes, eu estou em um trabalho que eu não estou muito feliz porque eu estou honrando, sendo leal aos meus pais. Às vezes, a minha situação financeira, ela deriva daquilo que o meu sistema... Ele muitas vezes, né? Sempre. É como se a gente fizesse parte de uma grande alma dentro do nosso sistema. Nós achamos que temos livre-arbítrio, mas não é bem assim que funciona o rolê, entendeu? A gente quer pertencer. O ser humano, ele precisa pertencer. Desde os tempos da caverna, quando a gente precisava caçar para comer, a gente andava em bando. Senão a gente era morto. Então hoje a gente também precisa desse bando. Então por isso que a gente quer estar sempre igual, por isso que de alguma forma a gente quer pertencer. Então dentro do nosso sistema familiar, existe a necessidade, que é uma das leis do amor, para pertencer. E quando a gente quer pertencer, a gente vai repetir o padrão ancestral do dinheiro, do relacionamento, da saúde. Então, muitas doenças que a gente desenvolve, por exemplo, é muito mais profundo. Então, sabe, existe o despertar espiritual e o despertar da consciência. Eu entendo que eu estou em um mundo de ilusão e que eu quero trabalhar essa parte espiritual, mas decodificar quem é você, e você é único aqui. Você é único. Já dizia Sócrates, né? Quer conhecer o universo, conheça a ti mesmo. E conhecer a nós mesmos é um grande quebra-cabeça. Então, por exemplo, eu passo por vários processos. Eu gosto de astrologia, de teta healing, de constelação, de apometria. Então, eu vou pegando uns pedacinhos ali. Pô, agora eu curei um pedacinho do meu pai. Aí eu choro. Agora eu curei um pedacinho da minha mãe. E neste processo todo, você vai integrando o seu ser. Como você perguntou, como ser é um processo, é uma jornada. E aí, o lance é, eu vou ficar olhando para o futuro, para onde eu quero chegar, ou eu vou viver a jornada? Então, o ser, é o estar aqui, essa experiência de ganhar o silencia, porque eu falo demais, eu preciso tomar isso. Entende? Então, quando a gente, na verdade, está em presença, deixa o fluir, tá tudo certo. E se proteger, você vai aprendendo. Por exemplo, hoje eu vim para um aniversário aqui na Paulista, e eu vim encontrar duas amigas que nós falamos muito sobre despertar, nós temos muita conexão, somos provavelmente da mesma mônada. E aí, as três de preto, ninguém combinou nada. Caramba. As três totalmente de preto. E aí eu falei, gente, vocês sabem que a gente meio que já estava se protegendo, né? Porque a gente ia em museu, ia fazer algumas coisas. Então, a gente sabe que a gente acessa alguns lugares mais profundos. Só que quando você tem autoconhecimento, você compreende, você entendeu ali o que está acontecendo, você entendeu aquele rolezinho. Quando você está no escuro, com os véus, você acha que é algo do acaso, você acha que é a política, você acha que é o seu patrão. É isso. Então, como saber entender que o outro é seu espelho? Então, quando eu cheguei aqui, nessa energia, nessa coisa gostosa, né? E assim, eu senti na hora, ó, vai lá e transborda. Fui lá trazer o chocolatezinho de coração, era do coração, tá tudo conectado. O universo, ele é sincrônico. Então, se eu cheguei aqui, eu estou na frequência de vocês. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Nada tá tudo conectado. Então, quando eu vibro alto, eu vou me desconectar de pessoas que vibram baixo. E é aí onde está a nossa resistência. Uma das maiores dores. Porque o ser humano quer pertencer. E aí, para mim poder expandir, para mim poder crescer, para mim poder acessar novos ambientes, eu preciso deixar para trás, às vezes, pessoas que eu amo, situações, porque elas não estão prontas para o despertar. Você tocou no assunto, assim, que às vezes, assim, como você entrou aqui, sensacional. A sua entrada, tal, que foi cumprimentando com a gente, que bacana. Mas isso incomoda as pessoas. Sim. A luz acaba... A luz que você transmite em alguns lugares incomoda. Aí segue o seguinte comentário. Nossa, pra que tanta felicidade? Sei. Entendeu? Nossa, tá ganhando bem?
Sabe? Já passei muito por isso. Sabe? Então, isso incomoda. Sim. Assim, e como que você poderia responder uma pergunta dessa? Essa uma pessoa, nossa, Flávia, você tá bem. Hoje o que é? Ganhando loteria? Sabe? Que é sempre você. Porque você, não sei, a sociedade, o sistema não pode ver uma pessoa bem. Sim. Ela tem que ser deprimida, você ficar com problemas financeiros, isso que a sociedade quer. Porque assim, se você assim, ir no lugar se sentir bem, transbordar a sua energia, que eu acho que é uma coisa boa e também se transmite para todos que estão do meu lado. Sim. Entendeu? Assim, a outra pessoa assim, nossa, sabe, por que isso acontece? E assim, e depois, como você não está protegido, isso pode afetar a pessoa que está bem. Ou... Olha o que aconteceu. Eu tava vindo pra cá agora e uma pessoa que marcou comigo um atendimento semana que vem, que a gente tá fazendo alguns trabalhos e tal, ela falou assim, Flávia, eu estou muito mal. Eu comecei a assistir umas lives suas e eu tô muito mal mesmo. Eu tô chorando compulsivamente. Eu falei, passe por isso. Né? Se você precisar de algo emergencial, eu te atendo amanhã, mas você entrou na minha frequência. E a minha frequência é do despertar. E despertar é você sair do sono profundo. E você vai acessar um lugar, muitas vezes, até de medo de sair desse lugar. Porque a gente, muitas vezes, está na nossa criança ferida. Então, como eu fui lidando com isso? Por muito tempo eu fiquei no casulo. Por muito tempo eu me escondi. Né? Essa Flávia de falar, sempre fui falante, mas eu sempre quis pertencer também. Então, por que as pessoas se incomodam? Tem duas razões. Por exemplo, quando você começa a despertar, duas situações acontecem, por exemplo, na sua família. E você começa a ser atacado espiritualmente, você começa a receber sonhos e tudo mais, e também começa a ser atacado pelos próprios em volta. O mundo para você é cor-de-rosa, você é muito inocente, você é muito ingênua. Eu falo, eu tô aqui para servir. Eu prefiro ser amor, porque quem me enganar, de alguma forma, ela tá se enganando, não é mais a mim. E eu fui aprendendo isso. Eu fui aprendendo que quanto mais você transborda, mais você vai elevar a sua frequência. Não é sobre o outro, é sobre mim. Mas a família, ela fala assim, quem é essa Flávia? Eu não conheço mais ela. E aí ela se assusta. Então ela vai tentar te trazer de volta, te jogar água fria, por amor. Porque no fundo eu não sei mais lidar com aquela Flávia, eu vou perder ela. Então para não perder ela, eu vou tentar trazer ela de volta. Entende? Uhum. E do outro lado também tem aquela situação assim, caramba, ela tá emanando muita luz. Então, se ela tá na luz, eu preciso achar a minha. Então, se eu não acho a minha, eu vou atacar dela. Mas é muito inconsciente isso. Muito inconsciente. Não é por mal. É por pertencimento. Entende? Por exemplo, desde que eu me conheço por gente, que eu vejo coisas, que eu tenho premonições, que eu sei o que vai acontecer. Isso era muito difícil para uma criança. Aos 9 anos, eu cheguei na minha família inteira, falei, uma coisa muito ruim vai acontecer com a gente hoje. Nossa. Aí todo mundo, mas ela é louca, porque ela grita. Eu gritava muito, eu tinha muito pesadelo, muitos ataques espirituais. E aí, minha mãe me levava em tudo quanto era lugar. Eu passei em todo lugar, ela não deixa a gente dormir, toda noite tem sonhos horríveis, gritos horríveis, ninguém queria viajar comigo, imagina. Caramba. E aí quando eu falei isso, ninguém me ligou, ela é doida mesmo, ela é louquinha, ela grita, e aí entraram umas pessoas em casa com carabina, um assalto, a mão armada e tal. E eu só lembro que eu falava assim, eu avisei todo mundo, chorando, com 9 anos, entende? Então ali começou a virar algumas chaves que tinha algo além, que eu acessava, mas eu não sabia lidar. Então, por exemplo, toda menina, né, sonha com o seu casamento, com a entrada de noiva. E eu não via o meu pai entrando comigo. E eu nunca quis casar. Eu fiquei num relacionamento por muito tempo e ele queria casar. Eu não tinha algo que eu não queria, porque meu pai não estaria comigo. Aos 26 anos, um dia antes do meu pai ser assassinado, meu Deus, eu falei, vai acontecer uma coisa muito ruim com meu pai. Eu não sei o que é, preciso falar com ele. Eu surtei. E aí, no outro dia, aconteceu. E a culpa que eu fui carregando durante todo esse tempo foi muito difícil. Então, foram as situações da minha vida que me levaram ao autoconhecimento para simplesmente vibrar na luz e no amor. Ouvir a voz de Deus. E eu sei que eu vou ter vários ataques e várias situações para desviar do caminho. Nós temos muitas distrações para não nos desenvolvermos, né?
Eu penso que na escola deveriam nos ensinar, por exemplo, quem somos. Porque somos uma caixinha, não é uma forma. Só que a escola quer você na média. Você vai fazer média em física, matemática, português. Agora, você é muito bom em arte, você é muito bom em matemática. Então, você vai ser o melhor. Vamos investir você nisso. Então, tem algumas escolas que já estão vendo esse novo mundo que chega. Tá chegando uma nova era. Tá muito claro isso, acho que a gente tá percebendo. Nós estamos saindo da era mental. Primeiro foi a era da sobrevivência, agora a segunda era mental, e agora entramos em 2012 na era de Aquário, na era do amor, na era da transparência, da vulnerabilidade. De você falar pro outro, falar, olha, eu me sinto inferior a você, eu me sinto assim, eu me sinto feliz ao seu lado. Só que querem criar ainda, nós temos muitas crenças de como se comportar. Então, o que eu sempre quis na minha vida, acho que eu sempre busquei, falei, Senhor, eu quero ser livre. Foi quando eu encontrei, vamos dizer assim, eu encontrei Jesus, não esse Jesus, mas como um portal que me mostrou o universo, a frequência crística, que é diferente. Então, o que é a consciência crística? Quando a gente começa a estudar sobre a criação do universo, que está na Bíblia, que tem o Big Bang, você começa a correlacionar, você começa a juntar as peças, você entende que ciência e espiritualidade é a mesma coisa. Mas a ciência que estamos sendo inseridos hoje é para deturpar esse ser humano real. Nossa. Você entende? Então, esse novo mundo que chega, em 2019 eu recebi um chamado muito grande, abandonei um escritório de advocacia, andava de BM, há vários advogados trabalhando, tal, um relacionamento tal, falou, olha, agora é a hora do seu servir. Eu sempre neguei a espiritualidade. Por quê? Aquilo que você falou. É difícil você seguir algo do seu coração porque existe... Você quer pertencer, você tem medo de ser rejeitado, de ficar sozinho, abandonado. Só que aí você vai. Você escuta uma voz interior que é só sua, e você vai, e é uma caminhada sozinha, solitária. Tem momentos que você tá numa berlinda que você fala, eu vou pra cá, eu vou pra lá. É aí que você... Aí eu faço jejum, por exemplo. Igual agora, neste momento, eu estou com o jejum de Daniel. O jejum de Daniel, não exatamente por conta da Bíblia e tal, mas... Embora eu goste muito da Bíblia, não entendo quase nada, mas estudo muito. Ele me eleva a frequência. Por exemplo, eu adoro tomar um vinho, mas eu sei que o vinho vai baixar minha frequência. E não é sobre, isso pode ou não pode, não tem nada a ver com pecado, com nada. Porque o reino de Deus está dentro de nós e Deus é bondade e amor puro. Então ele te ama de forma incondicional. Não importa o que você fez ontem, você pode recomeçar. Sempre. Não é neste lugar, sabe? Mas é num lugar de responsabilidade daquilo que você veio servir. Então, se eu tenho um servir, eu vou deixar de tomar um vinho. Por exemplo, eu estava com as minhas amigas agora, cantamos parabéns, tal. Eu falei, olha, eu não vou comer esse bolo porque eu estou em um propósito para encerrar um ciclo que eu preciso encerrar esse mês ainda. Então, por esse propósito, eu vou elevar minha frequência. Entende? Não é que se eu comer não vai acontecer. Não é esse tipo de crença. É sobre se manter numa frequência elevada. Então, tudo que a gente come, tudo que a gente assiste, tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, tudo isso vai internalizar para que você possa emanar a frequência. Então, você às vezes está vibrando no medo e nem sabe. E nem imagina. Caramba. É muito profundo. Nessa questão, até um assunto que o Hélio já tocou aqui algumas vezes... Até na questão também, jornais de hoje em dia, que você vê tragédia, que você vê isso, que você vê aquilo, então, isso derruba. Total. Existe um sistema, a gente sabe já, então quando a gente vai despertando, existe um sistema, inclusive que ele é comandado por famílias, tá? Que fazem de forma proposital as novelas, os filmes de Hollywood e tudo mais, para que você baixe a sua frequência. Porque nós somos seres emocionais. Então, se você assiste um filme de terror, você vai ficar com medo. Entende? Então, todo o nosso sistema, escola, medicina, tudo é para que de alguma forma você mascare quem você literalmente é, para calcificar a nossa glândula pineal, que todos nós temos. Não existe, gente, ninguém especial. Nossa, mas a Flávia desde os 9 anos que via coisas. Todos nós temos essa capacidade. Todos nós. Porém, cada um tem a sua missão, o seu propósito definido, ok? Só que para que você possa encontrar essa luzinha, essa centelha divina que está aqui dentro, você tem que descascar. Descascar o ego e todas as crenças que a gente vai pegando desde criança.
competição, quem tira mais nota, quem não tira mais nota. Então, é como se este mundo estivesse ruindo, mas está muito no início. A gente está no embrião dessa nova terra que chega, entende? E você pode perceber que as crianças que estão chegando hoje, elas te fazem umas perguntas, elas têm uma sacada que você fala... De onde saiu isso? Eu não consigo lidar, entende? Por quê? Tem crianças com... Não tem 1 ano que ela tá tocando Beethoven. Como que explica isso? Verdade. Por quê? Porque a Terra tá transacionando, a Terra tá em transição. Ela tá passando da era de expiação. A expiação é o medo, é aquela coisa do karma, aquela coisa pesada, para uma era de regeneração. E nessa era de regeneração, tudo vai mudar, sabe? E essas informações... elas fazem é justamente para que você se mantenha num aprisionamento mental. E a gente fica literalmente, a gente vira zumbi. Quando você vai despertando e subindo a sua frequência, porque dá muito medo. Por que dá medo? Porque quando você vai despertando, você percebe que a minha vida foi uma mentira. O direito, tudo que eu fiz foi tudo... Porque se você parar para perguntar, se você parar para pensar, quando você acorda todos os dias, qual é o seu porquê? Ixi. Qual é o seu porquê? Porque quando você tem um porquê, qualquer como é superável. Qualquer como, entende? Então, quando eu perdi meu pai daquela forma que eu iniciei a jornada em mim, e aí eu falei, e eu fui indo, e eu sempre, desde que eu me conheço por gente, que eu sempre quis mudar o mundo. Eu falava, eu olhava assim, eu falava, mas por que aquele menininho tá fazendo bullying com aquele? Tanto é que ele era chamado de da Lua na minha escola. E eu era a única amiga que ele tinha. Só que eu era amiga dele e de toda a galera do fundão. Eu cabulava a aula e eu era aquela que ampliava. E quando tinha alguma lição, ele olhava pra mim e eu falei, vem da Lua. Ele tinha um problema muito sério, enfim. Porque eu não conseguia entender por que as pessoas, de uma certa forma, precisavam, de alguma forma, humilhar ou fazer isso. Isso sempre foi muito complicado pra mim. Mas do meu jeito, eu sempre conseguia agregar essas partes, vamos se dizer. Então eu era amiga de todo mundo da escola e conversava com todo mundo e jogava futebol com um, basquete com outro, vôlei. Sempre fui desse lugar. Mas eu queria algo a mais. Por exemplo, o meu pai sempre fez muitas festas de finais de ano. A gente sempre fazia muita coisa. Eu olhava e falava assim, cara, mas a fome dele vai voltar. E aí? Não dá pra salvar um mundo assim. Tem alguma coisa. Então eu acho que desde que eu me conheço, que eu sempre questionei que tinha alguma coisa. E aí eu comecei a buscar e falei, bom, então eu entendi, não é essa comida, é a comida do reino. E como que a gente acha essa comida do reino pra sentir essa felicidade toda, o tempo todo? Claro, eu não tô assim o tempo todo, não. Mas quando eu tô que eu tenho que entrar no meu casulo, eu entro no meu casulo. Eu vou pra um retiro do silêncio, eu fico 3 dias em silêncio. Parece que não. 3 dias? No último eu quase surtei. Mas depois, no final, foi incrível. Eu veio, assim, a minha mente tagarelava o tempo todo, entende? Então, eu tenho os meus momentos de retiro. Mas na maior parte do tempo, eu tô sempre assim. Eu vou 4:30 da manhã pro bosque correr. Caramba. Eu tô... É muita energia. Tanto é que até evito de tomar café, senão eu não consigo dormir. Eu sempre ouvi falar que a gente é uma... Sabe, por exemplo, pecinha de Lego. Você pega um pouquinho do seu pai, sua mãe, vem sua tia, e monta o serzinho que é você. Isso. Né? E como que faz pra se desprender? Porque até você encontrar você mesmo, você tem que tirar pecinha por pecinha. E essa peça que você tira, você vai ter que colocar outra. Isso, assim, na minha jornada, eu vou falar pela minha verdade, tá? Porque cada um vai ter a sua verdade, embora existam verdades que têm que ser combinadas, Sim. Né? Quando você tá em um relacionamento, alguma coisa, pô, o que é uma verdade pra você? O que é uma pra mim? Vamos combinar isso. Mas como que foi o meu processo, né? Primeiro, após o assassinato do meu pai, que o meu mundo se abriu, e um relacionamento de 24 anos... que me trouxe muito aprendizado, eu precisei entender a minha codependência, eu precisei entender a minha vítima, eu precisei entender várias personas dentro de mim, várias máscaras dentro de mim. E como que eu consegui, por exemplo, entender através de muitas terapias? A constelação familiar, por exemplo, foi eu diria que primeiro começou com a apometria. A apometria, que hoje é uma das ferramentas que eu aplico, mudou completamente a minha vida. Porque eu já tinha muita mediunidade, mas eu trancava ela, porque eu precisava pertencer nesse mundo. E quando você fala de algo que está fora dos padrões do sistema, você vai ser excluída. Só que aí você vai
trabalhando essas pecinhas igual o Lego, tá? E como que você vai entendendo? Você vai entendendo que você é casadinha com o pai, e aí é por isso que você atrai relacionamentos tóxicos, e aí você vai compreendendo que existe um padrão na sua família de assassinatos, porque eu tenho uma tia que perdeu 3 filhos assassinados. E aí o que acontece? Vem um da família que encara o rolê, que fala, tá, eu vou despertar e eu vou começar a montar esse quebra-cabeça. Dói demais. Mas é uma dor do crescimento. Só que nós estamos também numa dor quando a gente tá na escassez, quando a gente tá... Porque tudo isso é crença, né? Então, quando você vai, por exemplo, por uma religião, e eu já participei de várias, você é colocado de uma forma tão inferior que Deus tá muito distante. Só que aí você vai percebendo que Deus tá dentro, Deus não tá lá, Deus tá aqui. E como que você acessa esse Deus? Tendo a coragem de curar suas feridas. E a gente não quer curar as feridas. Existem muitos adultos que estão só em corpos de adultos, mas ainda são as crianças buscando da mãe e do pai. Então, como começar? Eu diria que a primeira esfera é o receber a vida dos pais. É receber a vida do pai e da mãe. Pai e mãe, eu recebi o suficiente. Com isso, eu posso agora ir para o mundo. E como que é receber o suficiente? De uma forma inconsciente, a gente ainda busca a nossa criança ferida, que viu brigas dos pais, que viu brigas por dinheiro, que viu um monte de coisa, ainda busca um abraço, ainda busca um acolhimento, ainda busca alguma coisa. A gente ainda não adulteceu, muitas vezes, para falar, ei, eu já recebi o suficiente, já tá bom. E como que eu sei isso? Quando eu exijo lá fora. Lá fora é o meu espelho. Então, quando eu fico sempre esperando algo do outro, ou quando eu acho que o outro me deve alguma coisa, eu tô sempre, de alguma forma, ainda buscando, ou é como se eu devesse ainda deste pai e dessa mãe, eu ainda estivesse buscando ainda coisas desse pai e dessa mãe. Então, o primeiro é receber a vida deles, como assim, tipo, pai, obrigada, você trocou minha fralda, vocês acordaram muitas vezes à noite pra poder cuidar, eu cheguei até aqui. Poxa, Flávia, mas eu fui abusada, eu parei eu fiquei em uma adoção, enfim, são muitas dinâmicas, mas você chegou até aqui. Porque não existe, gente, olha, de tudo que eu já passei, não existe presente maior, integridade maior na nossa vida do que o próprio despertar. O próprio despertar de consciência pra quem você é. Cara, eu sei quem eu sou. Então, quando eu sei quem eu sou, não importa o que vai vir de fora. Já teve hater no meio de live falando assim, você é o demônio. Tá bom, mano. Você tá vendo em mim o que tá em você, mas, meu, luz e amor pra você. Luz e amor pra você, eu tô em paz. Só que quando alguém te fala algo e aquilo dói, bate em você, bom, deixa eu olhar pra isso. Tem alguma coisa que eu preciso ver. Bom, você me julgou, você me machucou. Bom, o que tá dentro de mim que eu preciso olhar? Tá? Então esse é o primeiro passo, é o receber a vida dos pais. E por que é difícil receber? Porque quando a gente recebe, nós temos a crença de que a gente é credor, que a gente é devedor, sabe? Então, por exemplo, você vai num aniversário, te chamam para um aniversário. Você quer levar um presente. Você não vai sem o presente, porque é como se você tivesse que dar uma troca. Então é como... que ninguém pediu. Não. Então, assim, a gente tem dificuldade em receber, já começa por aí. Então, primeiro eu tenho que receber a vida desses pais. Para sair da esfera, dessa primeira esfera, aí eu vou pro mundo. E pro mundo eu vou o quê? Servir. Eu vou doar. E aí eu vou receber deste mundo, entende? E aí, quando que você tá nessa integridade, quando que você se sente essa força, quando você recebe de Deus, quando você fala, eu recebi a vida de você. E aí você começa a entrar num flow. Você começa a entrar, é só por hoje. Só por hoje eu vou correr, só por hoje eu vou fazer o meu melhor, só por hoje eu vou ser feliz, só por hoje. Amanhã não existe. E de fato, pela linha do tempo e realidades paralelas, só existe o hoje. Tudo acontece ao mesmo tempo. O seu passado, o seu futuro, tá tudo acontecendo numa espiral. E aí, se a gente entrar em Einstein, Marx Planck, você vai entender todo esse rolê aí. Mas não é o caso. Então, se tudo tá acontecendo no agora, o maior desafio é o silenciar, gente. É tomar isso aqui, é silenciar. Esse é o melhor rolê. Esse é o melhor caminho. Caramba. Nossa, eu nem sei o que falar. Propaganda boa. Gostei. Gostei, vale um corte. Contrate ela. Contrate ela. Nossa, mas é assim, eu achei muito louco, né, esse papo de... E pelo que você tá falando assim, você estudou muito isso. Eu vivencio, eu acho que eu estudo o que eu faço, sabe? Por exemplo, por que os meus tratamentos dão resultado? Por que tantas pessoas despertam? Eu recebo mensagem assim, Flávia, desde que eu me conectei com você, eu nunca mais parei a busca do despertar.
Este é a minha frequência, mas porque eu vivo isso constantemente. Então, eu sou acordada às 3 da manhã. Quando eu sou acordada às 3 da manhã, eu já sei que é para receber alguma mensagem. Então, eu me ajoelho, agradeço. Muita rendição, por exemplo. Os meus ancestrais são maiores do que eu, vieram antes. Então, é um processo de rendição com esse assassino do meu pai. Ei, você é forte, eu tentei... Foi muito difícil o que você fez. Mas você é igual a mim. Nós somos do mesmo lugar. Então eu sei que tem algo que eu não conheço, mas eu preciso me render a essa história. Eu preciso concordar com isso. Porque se eu não concordar com isso, eu vou viver uma dor infinita e machucando outras pessoas. Flávia, você tocou em duas coisas assim que eu acho que eu nunca comentei isso com ninguém. Eu vou comentar agora. Eu não sei se é premonição ou não. Mas tem alguns pensamentos, eu não sei porquê e como surge na minha mente. Assim, por exemplo, coisas que, vamos supor, um carro. Aí veio o carro na minha mente, não sei o quê. Por que veio esse carro? Não, eu já passei por uma situação, muito tempo atrás, eu não tinha acho que uns 20 e poucos anos. Não é sempre, mas acontece. E assim, veio um tio meu na minha cabeça, acho que é melhor esse exemplo. Um tio meu, que eu não via faz tempo, mas veio na minha cabeça. Eu cheguei na minha casa e meu pai falou, seu tio faleceu. Caramba. Sim. Porque você tá conectado ao seu tio. O Gen tá aqui, tudo é uma coisa só. Você sentiu a morte dele de alguma forma. Mas qual o nome que você daria para isso? Isso é uma premonição? Como você esclarece isso para mim, acho que para muitas pessoas, assim, o acontecer antes do que você é comunicado, por exemplo. É como se você tivesse um relapso de presença, você acessa este campo que ele está disponível para todo mundo, e obviamente que sendo seu tio, né, estando dentro do seu sistema, você teve uma intuição. E quando que eu sei que é uma intuição ou quando é um pensamento negativo? Porque nós somos atacados o tempo todo por pensamentos negativos. A grande situação é o seguinte, imagina que nós estamos em uma simulação e que você é um ser especialíssimo, você é um Deus em ação. Literalmente assim que a gente pode falar, tá? Você é um Deus em ação. Então, você sabe, a sua alma sabe que tem algo muito profundo. Só que existe vários eus, várias personas suas que vão te bombardeando para que você ache que isso é uma loucura. Isso. Entendeu? E para que ache que isso é uma loucura. E aí a gente vai vivendo como zumbi, no automático, na rotina, no dia a dia. E aí a gente não encontra este lugar espiritual que não é no céu, não acontece agora, aqui. E aí a profundidade de tudo isso, né? A grande beleza da vida, é uma beleza a vida. Então não importa se eu chorei ou se eu sorri, mas que emoções eu vivi. Porque quando a gente vive, de fato, eu estou com muito medo. Vem, medo. Vem, o que você quer me dizer? Sério? Eu não vou te repelir. Deixa vir e deixa ir. No tempo da sua alma, no tempo dele. O maior lance é que a gente guerreia o tempo todo com essas dualidades aqui. Com essas personas nossas. Então, se render, quando a gente se rende a Deus, né, se rende ao Senhor, se rende a todos esses mestres que nos auxiliam, é simplesmente parar de brigar, parar de guerrear. Deixa, tá tudo certo. Sabe? Então, assim, este estado de paz, não tem nada até hoje que eu experimentei igual. Nada, nem ninguém. Então, assim, já passei por já tomei muitos remédios psiquiátricos de não conseguir respirar. Já tomei venlafaxina, não sei quantas miligramas, porque eu não conseguia respirar de crise de ansiedade. Já passei por muitos, desde criança, desde que eu tinha 3 anos, o meu primo falou pra mim, Flá, você tinha 3 anos, você falou pra minha mãe assim, tia, vai lá no hospital que o vô quer falar com você. Ela chegou, meu vô morreu. Nossa. Eu nem sabia disso, fiquei sabendo recentemente. Então, assim, eu sempre tive isso, entende? Só que eu reprimi isso há muito tempo. E aí chega um momento que ou vai, chega de brigar, chega de querer pertencer a essas estruturas, não dá mais. Tá na hora de ser livre. Então ser livre para mim é não me preocupar com o amanhã, não deixando de ser melhor a cada dia. Não é a zona de conforto, pelo contrário. Se tem uma coisa que eu faço, a cada dia eu tô me aventurando em algo novo, sabe? É pular paraquedas, é fazer isso, aquilo, eu quero fazer tudo isso. Eu quero literalmente me aventurar.
É simplesmente você entender que a vida, ela é um momento. Então, nessa linha do tempo, eu estou Flávia Reis, mas eu não sou a Flávia Reis. Eu estou aqui numa personalidade vivendo esta experiência que nunca mais vai acontecer. O que nós estamos vivendo aqui, por mais que a gente faça mais 10 podcasts, essa conversa nunca mais será igual. É única. Então, se a gente analisar tudo isso como sendo único, a gente passa a ser feliz. Aí você vai sempre entrar feliz. Einstein dizia, você pode ver a vida como se fosse tudo um milagre ou como se nada fosse um milagre. E nós somos condicionados, desde criança, na escola, na religião, todos somos treinados, a escassez e tudo mais, a não ser um milagre. Entende? A ser o acaso, e não é o acaso. Tá tudo sincrônico. Então, pela teoria do caos, o que nós estamos fazendo aqui está gerando isso, tudo isso aconteceu hoje. Essa teoria do caos, você tá tudo acontecendo aqui, tá mudando as realidades paralelas do passado e do futuro, dos nossos sistemas e também de todo o universo. Qualquer ser vivo, qualquer ser de qualquer dimensão, toda ação tem uma reação. E se você for estudar as leis de Newton, for estudar as leis quânticas, as leis do universo, as leis herméticas, você vai perceber que somos muito maior do que nos contam. Só que a gente vai acreditando nessas coisas, entende? Você falou uma coisa, tem um negócio na minha cabeça aqui. Quando a gente é pequeno, por causa da religião, por causa de crenças, coisas assim, você sempre ouve falar, não, porque você tem que ser bonzinho aqui para encontrar a felicidade no céu. E tipo assim, e eu sempre achava estranho, porque pra você, eles falavam pra você encontrar a felicidade, é o dia que você vai morrer e ir pro céu. E essa jornada? E tipo assim, a jornada não conta? Eu sempre ficava pensando, mas a jornada não conta? Não dá pra ser feliz na jornada até chegar ao final? É isso. E como que funciona isso hoje em dia? Tipo assim, eu tenho meus filhos, eu não... É que difícil falar. É tipo assim, eu não passo pra eles o que me falaram quando eu era pequena, que tem o céu, que seja bonzinho, porque lá no céu vai ser tudo diferente, não sei o que lá. E eu sempre penso, por que não pode ser diferente aqui? É isso. O reino de Deus está dentro de vós, né? Então, o que acontece? Porque está dentro mesmo de nós. Será mesmo que a gente é um ser que vai viver 80 anos, 90 anos e acabou? Faz sentido isso? Pra mim não faz nenhum. Aí você começa a estudar o Big Bang, você começa a estudar como funciona a mônada, como que... Você começa a estudar mais profundamente, aí você começa a entender quem você é. Só que pra você saber o seu processo, literalmente, o seu propósito, o seu chamado, aí é você encaixando o seu quebra-cabeça. Porque as suas histórias, os seus traumas, é totalmente diferente dos meus. Entende? Então, cada um vai ter as suas dinâmicas na vida para ir juntando cada pedacinho. E outra, é aqui que está acontecendo. Nós estamos em uma guerra espiritual. E ela está cada vez mais intensa. Por quê? Porque a Terra, ela acende. À medida que ela vai entrando luz, e ela está entrando muita luz. Por isso que a gente... não sei se vocês estão começando a perceber, as crianças estão questionando mais, os professores estão com uma certa dificuldade. Você está percebendo que é como se a sombra estivesse meio desesperada, porque a gente vê shows e rituais a céu aberto, do nada, sim, entende? Sim. Não acontecia essas coisas, mas por que está acontecendo? Existe a medição Schumann, né, que na verdade ela mede a quantidade de luz que entra no planeta. Alguns anos atrás, era 7,3, então nós estávamos totalmente na escuridão. Só que agora, todos os dias, ela está batendo quase 30. Só que veja, à medida que entra a luz no planeta, todos fazemos parte desse planeta. Então ele vai tendo todas essas situações que nós estamos vendo, catástrofes e tudo mais, que também tem uma mãozinha do sistema, mas enfim, não vamos entrar nisso. E também vai ser as nossas escuridões. Eu vou ter que acessar aqui. Eu vou ter que sair do papel de vítima, do papel da traída, do papel da coitadinha. Eu sempre fui muito boazinha, eu sempre fui muito legal, todo mundo adorava estar comigo. Mas ali eu estava num lugar de codependente, com as feridas emocionais, colocando band-aid. Eu não queria passar mertiolate, eu queria colocar band-aid. Só que aquilo vai inflamando. Só queria só cobrir. Só cobrir. Só que quando você trata... E aí me perguntaram, né, numa live, tá, e só através de terapias que você acessou esse lugar? Pra mim foi, não é só terapias. Eu já fui em ritual de ayahuasca, eu já fui em cogumelo, eu já fumei maconha, vou ter que te falar isso. Ayahuasca já? Total, já fiz algumas sessões, foi maravilhoso. Mas por que foi maravilhoso? Por que foi maravilhoso? Porque eu estava numa alta frequência. Por exemplo, eu ia tomar ayahuasca com 2 dias de jejum.
Sem comer nada. Deus. Sem comer nada. Sem tomar, só tomando água, assim, um pouquinho. Por quê? Porque eu queria realmente acessar a Flávia aqui. Não a Flávia Reis. Eu queria entender todo o processo. E foram todos que eu participei, foram simplesmente incríveis. Simplesmente incríveis. Então, por que eu vejo a ayahuasca incrível e o outro fala, nunca mais eu vou voltar? Porque é a frequência que cada um vai ter. Eu nunca desisti do meu processo. Eu nunca vou desistir. A entendeu? maioria que eu conheço falou que nunca mais quer fazer, porque falou que que sente uma coisa horrível, passa muito mal. Então, na verdade, o que você passar mal, você tem que colocar pra fora aquilo que o corpo não quer mais, que a sua alma não aguenta mais. Então, por exemplo, quando você coloca pra fora, eu nunca nem coloquei pra fora. Eu nunca nem passei mal de vomitar, essas coisas que falam, nunca. Sim. Porque assim, eu estava ali intencionalmente para enxergar Deus em mim. E sempre foram incríveis as minhas sessões. Então é aquela coisa assim, é estar disposto demais. Porque não é uma terapia, não é uma jornada fácil, mas é libertador demais. Olha, gente, ai meu Deus, não tem preço que pague essa paz, essa alegria, e você não depender do outro para estar feliz. E ainda que você seja rejeitada em algumas situações, seja por alguém que você curte, seja por qualquer situação, você está em paz, porque você sabe que você está entregue para Deus. E você sabe que tem o seu momento, o momento para tudo, e que Deus vai fazer o que é melhor para você nesse momento. Ele escuta coisas que você não escuta. Ele sabe coisas que você não sabe. Então apenas deixa fluir, sabe? Antes eu tinha muitos embates para resolver umas coisas, agora eu falei assim, tá bom. E aí a pessoa quer me irritar, tá tudo bem. Veja, é diferente de se autoflagelar e de ser idiota. Pelo contrário, hoje eu sou muito mais respeitada, mas antes não. Antes eu guardava porque eu queria ser a boazinha para pertencer. Hoje eu tenho paz em Deus. Então, se tá acontecendo aquilo, eu só sento, analiso. Esses dias as crianças brigando e eu agi de forma diferente. Eu fazia minhas coisas. Mãe, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo ótimo. E eu deixei eles se matando. Antes eu, para, você vai machucar sua irmã que não sei o quê. Assim, e eles brincando. E eles faziam aquilo pra mim chamar atenção. Eu falei, entendi, meus amores. Bom, eu vou ficar aqui olhando pra esse rolê pra saber o que na minha adolescência eu não resolvi. Porque se vocês estão mostrando isso pra mim, existe algo em mim que está vibrando nessa cena. Então eu só vou refletir pra tentar resolver aqui. E aí eu começo a resolver aqui. E aí começa a resolver ali. É incrível, porque o outro é o seu espelho. Então se chega um paciente, alguma coisa assim que você vai atender, que você fala, meu Deus do céu, essa pessoa aqui tá me incomodando, alguma coisa assim, o que tá incomodando? Ele tá trazendo pra você o universo, ele é tão maravilhoso. Por exemplo, tá tão gostosa essa cena, essa sensação aqui. Então eu olho pra você, eu tô aqui, eu tô aprendendo. Eu amo fazer isso aqui. Por quê? Porque cada um de vocês é um pedaço meu. Eu tenho um pedacinho de cada um. O que eu estou aprendendo e curando e pegando de frequência de cada um? Então, se todos somos um, o porteiro que me cumprimenta ou o porteiro que me xinga é algo que eu estou vibrando. Eu estou acessando este lugar. E imagina que é como se sua vida fosse literalmente um teatro. Imagina isso, você é o protagonista, todos os atores em volta contam a sua história. Se a gente entender dessa forma, sim. Você vai começar a sair da vítima e falar, bom, o meu relacionamento, o que foi de ruim lá que eu não gostei, que eu posso... Porque o que vai acontecer? O que eu fiz? Quando eu me separei nesses 24 anos e teve muita dor, teve muitas situações, enfim, aí saí do escritório, foi tudo muito junto, eu não me relacionei. Acho que 5 anos, já tá indo para 5 anos isso. Agora eu acho que eu já tô melhor pra isso. Mas porque eu mergulhei em mim. Porque eu sempre tive relações meio tóxicas. E não era só na minha amorosas, vamos se dizer assim. Era também de amizades, de trabalho, de clientes. Aí eu falei, bom, eu vou encontrar essa toxicidade aqui. Porque se eu estou atraindo isso, o que tem tóxico em mim que eu preciso resolver? E aí eu mergulhei. E eu sabia que se eu me relacionasse nesse momento com outra pessoa, eu iria repetir o mesmo padrão. Veja, tem também um lado de medo meu. Eu fui frouxa, tá? Porque a gente sabe que relacionamento traz o mais escuro dentro de você. Por isso que se relacionar é difícil. Porque principalmente quando você tem uma relação sexual, imagina a energia que não é trocada ali. Sim. A pessoa vê o seu raio-x. E você não quer se render, você não quer ser vulnerável. Então, automaticamente, você foge desse lugar. Mas, pra mim, foi o que me trouxe uma... Porque, assim, eu me separei, eu saí do meu escritório, eu fiz transição de carreira, tudo muito tumultuado, em muito caos.
mas foi os meus jejuns, foi o fato de eu não me relacionar nesse tempo, de eu me descobrir para não repetir o mesmo padrão que me trouxe esse nível de consciência. E que hoje eu posso servir mais pessoas, sabe? E auxiliar nesse processo. Que doideira. Você falou um negócio, o tempo já tá acabando, né? É muito rápido. Não, mas você falou um negócio assim que é muito interessante. Permitir que as coisas aconteçam. Tá acontecendo, você me xingou, tá tudo bem, você me xingou, não vou falar nada, você me agrediu verbalmente, enfim. Aí, existe pessoas, que eu até dou muita risada, falo com a minha esposa, assim, existe pessoa no status, não sei se você já viu isso, tipo assim, a pessoa pega o celular, posta assim, fizeram isso comigo, mas eu não me importo. Aí eu fico pensando, não, ela se importa assim, porque ela pegou o celular, foi se eu escrever, não marcou ninguém, mas tipo assim, só pra mostrar que não se importa. E eu fico pensando, mano, se a pessoa teve a capacidade de pegar o celular, abrir o WhatsApp e para escrever, é porque realmente importa. Então, tipo assim, é muito difícil você ter esse controle emocional para realmente você não se importar. Sim, e às vezes a gente até se importa, mas assim, você quando tem o autoconhecimento, quando você sabe suas fraquezas, suas forças, você consegue compreender. Porque se o outro fez isso comigo, eu atraí essa situação. Por que eu tô atraindo isso? Se não me incomodar, é mais dele do que meu. Mas existe algo que eu conectei. Existe um fractal meu que eu conectei, porque nós somos campos eletromagnéticos. Então, a gente atrai as situações, você entende? Sim. Então, por exemplo, teve um tempo atrás que eu coloquei uma pergunta e teve uma menina que colocou assim, você se acha, você posta tudo o que você faz. Aí eu falei, aí eu me manifestei, falei, não, eu não me acho não, eu sou. Eu sou e assim, você também é. Todos somos do mesmo pai. Você só tá me rebatendo, você só está com raiva de mim porque você não tem a coragem de expor o que você quer expor. E aí você vê em mim algo que te incomoda. Simples assim. Aí eu respondi, né? Porque faz parte do meu trabalho. Sim. Fazer o meu trabalho. Mas assim, eu não me importei quando ela falou isso. Então a gente recebe mesmo essas coisas, entende? No começo, por exemplo, quando eu comecei, tinha pessoas que chegavam assim, olha, o seu vídeo tá meio... Nossa, tá meio feio, de verdade. As pessoas estão falando de você, que não sei o quê. Eu falei, meu, obrigada. E aí você percebe que a pessoa te acompanha em tudo, entende? Não dá pra entender, né? Não dá pra entender. Aí muitas vezes eu me questionei. Muitas vezes, né? Porque eu sempre tive muita dependência emocional, muita codependência que eu fui curando ao longo do tempo. E ainda tem coisas aqui pra curar, nunca vai parar, né? E aí quando chegava um cliente meu, humilde da advocacia, até hoje, às vezes eles me mandam, oi, doutora Flávia, olha, eu não tô atendendo mais, tá? Mas, olha, muito obrigada por aquele seu vídeo. Eu ganhei o dia com ele. Que bacana. Eu falei, cara, obrigada. Tipo, se tem 10 te massacrando, mas tem um, já valeu a pena. Né? E assim, uma coisa que eu vou perguntar aqui, mas se eu estiver viajando, você me fala, tá? Não, pode assim, às vezes, pra mim, de uma certa frequência, não vou dizer que é sempre, mas eu até estranho, sabe? Você vai achar que eu sou louco, mas bem. Não vou, não. Pode ser que tem uma coisa que eu não vou achar que você é louco. Assim, você acredita em portal? Total, eu acesso, inclusive. É engraçado que de madrugada, às 3 horas da manhã, eu sempre acordo. Ótimo, então você tá sendo despertado. Porque, e assim, até porque eu não tô aqui por acaso, tá? Aí assim, aí disse assim, cara, acho que é hora de ir no banheiro, né, meu? É a sua mente assim, fazendo isso. porque assim, falei, não é possível, mas não é possível, cara. Eu olho no celular assim, 3 horas. Sempre. 3 horas, 3:05. Você tá sendo despertado. 3 horas. É sério, não tô brincando. Porque assim, é a maior energia que tem às 3 horas da luz. Aí eu falei assim, planeta. caraca, não é possível. E quando eu vou, vamos supor que eu não olho no celular. Nossa, eu volto no banheiro só pra saber quando que tá a hora. 3:15, 3:10. E quando agora você vai começar a olhar 3:03, você fala 3:03, ó, Tesla. Mas o que é isso? Eu vou te explicar. Tesla, ele dizia o seguinte, Tesla foi o maior cientista que nós tivemos, tá? Inclusive perguntaram pra Einstein, como que você se sente o cientista mais inteligente do mundo? Ele falou, pergunta pro Tesla. O Tesla teve toda uma história, enfim. E ele fala, você quer conhecer o universo? Conheça a magnificência dos números 3, 6 e 9. Começa a perceber a tabuada dos 3, 6 e 9. Eles são números invisíveis. Os outros números, ele traz a nossa tridimensionalidade. Desculpa, gente, eu dou umas travadinhas, tá? Agora, o 3, 6 e 9, ele te explica o invisível.
Então, nos ensinam na faculdade, né, na escola, algumas fórmulas. Eu perguntava, para que eu quero saber Bhaskara? Enfim, a fórmula de Pitágoras. Mas Pitágoras foi um grande espiritualista. Ele entendia muitas coisas. Esses grandes matemáticos, não se conta a verdadeira história deles. Então, por que? Você me perguntou. Olha só, quando a gente está com uma dor, alguma coisa, lembra sempre que depois da meia-noite, depois da maior escuridão, vai vir a luz. Então, você passa muitas vezes por aquele lugar mais escuro, que é da meia-noite, 1h da manhã. Quando começa a sair a escuridão, começa geralmente às 3 e pouco da manhã. Então, por que você está acordando às 3 e pouco da manhã? Você está sendo despertado pelos seus mestres, pelos seus mentores. Então, a minha sugestão não é só para ir no banheiro, é simplesmente respira, toma uma aguinha e fala assim, tá, o que vocês querem me dizer? Eu tô pronto. Legal. E aí, começa a ver que a sua intuição vai começar a abrir. Porque todos nós estamos sendo chamados para essa nova terra que chega. Só que nós temos resistência em sair do velho. Nós temos muita resistência. Você falou uma palavra certa, resistência. Total. Porque, sabe, eu falei assim, né? Cara, não é possível, cara. Assim, né? Lógico, atrasado, né? 3 horas da manhã todo dia. Não, sim, você entendeu? sim. Não uma matemático. Mas assim, e ainda bem que você veio aqui, porque é uma dúvida minha mesmo. Eu falei, caramba, né? Eu preciso perguntar. Mas não vem pensamento, não vem nada disso. Só acorda, eu só acordo, desperto, vou ao banheiro, tomo uma água, não sei o quê. Mas é impressionante. E é assim, ó, o universo, ele trabalha da seguinte forma. Todos nós, 8 bilhões de pessoas, não são uma forma iguais. Todo mundo tem um chamado e um propósito único. Só eu sei falar do meu jeito e encaixar as minhas peças. Por isso que eu preciso do autoconhecimento. Essa era que chega, essa terceira era do amor que tá vindo, é para que a gente possa literalmente ser leves, encontrar realmente um propósito, sabe? Não é sobre segunda, domingo, domingo tá começando a me dar dor de barriga porque eu tenho coisas para fazer. Não. É sobre todos os dias ser incríveis. Ok. Então, o que acontece, né? Nesse momento que nós estamos sendo despertados, que você pergunta, vamos dizer assim, você começa a abrir. Todos nós estamos sendo chamados. Então o universo, ele fala assim, ó, manda um recado pra Flávia. Manda lá uma intuição pra Flávia. Ah, mas a Flávia acha que é porque ela tinha que ir no banheiro. Ah, mas ela não... O que ela fala? Não, então passa pro outro. Passa pro outro, que o outro tá mais receptivo pra receber. Entende? Entendi. Então, assim, todos nós temos esse chamado, todos nós temos essa abertura. Agora vai escutar a voz quem quiser. E assim, né, nessa situação, nessa ocasião, eu tenho que falar que eu estou... que você sentir no coração. Não preciso falar nada. Não, assim, você vai simplesmente... Agora você tá caindo uma ficha que você já vai perceber que não é pra ir no banheiro. Você vai começar a ter a coragem, de repente você pode abrir sua janela, olhar pro céu, sabe? Sentir esse cosmos todo e falar, e aí? Qual que é o meu rolê aqui? O que vocês querem me dizer? E de repente vem uma intuição, vem um pensamento, vem alguma coisa. O que vocês querem me dizer? O que vocês querem me dizer? Tá. O que vocês querem me dizer? Porque aí eu tô acessando um portal, algo maior. Eu não tô mais na descrença ou naquele lugar engessado de que, não, é porque eu programei. Tem também as mensagens preditivas, enfim, que a gente... É um outro podcast que a gente pode falar. Claro, com certeza. Isso vai vir em outro. Tá. E tem bastante criador, tipo músico, diretor de cinema, assim, que eles falam que a criatividade dele bate de madrugada. De madrugada ele acorda e já tá com a letra pronta. Eu tenho um caderninho Renato de madrugada. Russo mesmo. Sério. Algumas Aliás, músicas, isso é bom fazer. Legal. Algumas músicas mesmo do Renato Russo, ele falou que acordou já com tudo. Isso. Às vezes a gente acorda, às vezes eu também acordo 3 horas da manhã, eles falam assim pra mim, ó, aí eu fecho os olhos, tá, o que é? Ó, mandala da revitalização que você vai incluir em tal trabalho. Eu vou lá, escrevo o que vai ser essa mandala, como que é, aí eu desenho mais ou menos, aí depois eu peço pra alguém desenhar pra mim. Então, você recebe muitas coisas às 3 da manhã. Só que até você despertar, meu Deus, é uma resistência muito grande. Sim. Mas tudo aquilo que é feito com a alma, tudo aquilo que é feito de coração, vai expandir. Sempre vai expandir. Entende? Só que nós temos o quê? Nós fomos treinados a sermos escassos, né? Então, tudo. Vai faltar água, vai faltar não sei o quê. Então, o primeiro conselho, sai da TV, sai da televisão aberta, meus amores. Urgente. Aquilo que eu falo. Entendeu? E, ó, todos os filmes de Hollywood que falam que é ficção, Homem-Aranha, Doutor Estranho, não é ficção, é real. Na verdade, existem esses portais, a multidimensionalidade, as realidades paralelas, mas se a gente estuda sobre isso, a gente vai descobrir quem a gente é. E se a gente descobre quem a gente deixa de ser escravo do sistema. E se a gente deixa de ser escravo do sistema, o sistema para de sobreviver, porque ele sobrevive dos nossos medos, das nossas culpas, das nossas apatias, de ir para aquele trabalho exausto, entende?
Então é sobre... Só que juntos somos livres, porque se o bem é exponencial, automaticamente, se a gente se junta, se a luz se junta, não tem pra ninguém. Esse é o meu rolê. Caramba. Ai, não foi lindo! Sensacional, Falta cara. hoje no serviço. Não dá, hoje não dá. Não dá. Bom, bora. Olha, eu acho que a gente poderia ir pro teatro com, Oh, eu jogo sei que eu da queria, Paty, viu? brincar com ela. Meu Deus do céu. Meu, Nossa, foi muito legal. incrível. E eu vou Gratidão. deixar aqui... O nosso convite. Por favor, pra voltar. Ah. Com a gente. vamos lá. 2, 3 horas, tá bom? Nossa, 3 horas, a gente vai longe. Nossa, Beleza. Aí a gente fala sobre tudo, sobre os 144 mil, a gente fala sobre como vai ser a transição, como vai ser, não, porque eu não sei. Maria. Tô longe da verdade, eu não sei como vai ser, não. Mas a gente vai filosofando, Sim, filosofando sim. aqui. Com certeza. Mas fica aqui o contato, fica à vontade. Muito obrigada. Passa o seu Instagram. Seu Instagram, Tá. seus eventos. pode Galera, ficar à olha vontade. só. Me seguem lá no Escola Desperte Você, porque é quando a gente desperta que a gente realmente acessa o universo, tá? Vou deixar meu telefone depois. favor, Ó, fica à vontade. 11, depois vocês colocam o telefone. E o meu auxílio, inclusive eu tenho um curso que eu vou liberar para vocês, totalmente gratuito. Vocês só pagam R$3,90 da plataforma, mais de 5 horas de conteúdo, onde a gente vai trabalhar as 5 áreas da vida. Lá vocês vão entender física quântica, vão entender sobre constelação, vão entender sobre um monte de coisa, porque esse é o meu presente para vocês, para que vocês iniciem se despertar e comecem a compreender, entrar aí na minha frequência, e depois, quem quiser... Tem a mentoria, tem todos os meus Sim. tratamentos, todos os meus trabalhos, que eu acompanho, eu pego na sua mão cada vez que você estiver naqueles processos da noite escura da alma e que às vezes é necessário quem já passou auxiliar, tá? Incrível. Gente, impressionante. Impressionante. Acho que é sem palavres, né? Obrigada. E a gente quer que você volte aqui no podcast. favor. Com certeza, por favor, vai ser por favor. maravilhoso. Mas eu acho que aqui, né, vai ter que ser mais de 1 hora, porque Não, mais vai de ter que uma ser hora, mais de 1 hora. Tem que porque ser é mais de 1 muita hora. coisa Porque assim. é muito pouco Ela tempo. falou alguns termos técnicos, né, que a gente ficava horas aqui, nós, né, querendo saber o que significa, o porquê, então muito bacana. Eu quero deixar uma última pergunta para vocês, tá? Se vocês tivessem algumas horas de vida, ou se vocês soubessem que amanhã vai ser o último dia, ou hoje vai ser o último dia, o que vocês fazem hoje, a vida que vocês levam hoje, vocês estariam top? Faz sentido para mim o que eu estou vivendo? Se tem um não aí, tá na hora de você buscar esse autoconhecimento. E é por isso que eu deixo esse curso aí praticamente gratuito. É só querer ter disposição para ir para a jornada. Sensacional. Caramba. Sensacional. Muito obrigado. obrigado, Eu que Flávia, agradeço. tá? Eu que agradeço. Aqui o ambiente para fechar o podcast 100,, super para cima. Quem tá assistindo, mas a energia aqui tá muito boa mesmo, tá? Desde o começo do podcast que a gente falou aqui. Fica o nosso convite mais uma vez. Gratidão. Queremos que você volte, que Quero tem muita voltar coisa, muito, tá? Não, Tá bom? Agora vai ser com mais tempo. Nesse dia tão importante pro 100,, mais uma vez eu quero agradecer aqui a todos, sabe? O ambiente, o Instituto Meda, ok? Muito obrigado, Bruno, por tudo, pela recepção. Foi muito importante para nós, tá? Ao Pedro aqui, que fica aqui na parte aqui da gravação. Dá um sorrisinho, Peu. Marcelo, muito obrigado mais uma vez, tá? Tamo junto. Muito obrigado mais uma vez. Gratidão, tá? gente, amei, gratidão. Gostaria que nós aqui gostaríamos que deixe seu comentário, dá um like e sempre clica no sininho, Ó, clica no sininho. tá bom? Ó, Obrigado, e valeu. precisando aí, ó, só chamar o Brunão aí. Instituto Meda, o melhor instituto aqui dentro da Paulista e do Brasil. É na Paulista? Agora é na Paulista. Tá bom? Obrigado, gente. Valeu.